versículo 1 e 2. Trago um abraço da pastora Cida, amém? E de todos os irmãos da obra aí no bairro Marambaia. Aleluia. Primeiro Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Quem não tem Bíblia, pode acompanhar com a Bíblia do irmão que está do seu lado, compartilhe com ele da palavra do Senhor. É importante que todos nós estejamos bem atentos à palavra do Senhor, a esses dois versículos, onde diz assim a palavra do Senhor: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém, irmãos? Podem tomar os seus assentos. A palavra que Deus colocou no meu coração é acerca dos valentes de Davi, porque tem tudo a ver com essa igreja aqui. Tanto na união, na humildade, na valentia. Aleluia, Deus! Aleluia! Podemos observar que Davi não era um homem de guerra, não era um homem nascido em um trono real, mas era um humilde pastor de ovelhas. Diz para o seu irmão que está do seu lado: Deus achou Davi no meio das ovelhas. Deus então pega Davi e faz Davi ser útil na casa real. Deus pega um homem de trás das malhadas, de trás das ovelhas, um homem que estava no mais alto do pasto, sozinho, só ele, Deus, mas trazia as suas experiências como pastor, e faz aquele homem ser útil na casa do rei. Quando Saul se via sozinho, e Saul era atormentado por um espírito maligno vindo da parte do Senhor para o atormentar, pois essa era a forma de Deus fazer Davi se sobressair aos olhos de Saul e de toda a nação. Era uma forma de Deus colocar sentado no trono um homem segundo o coração dele. E ali alguém chega para Saul e diz: Saul, eu sei de um homem que está lá no meio dos filhos de Jessé. Ele não é um homem treinado para a batalha, mas ele é um homem simples. Ele é sisudo em palavras, ou seja, ele não é de desperdiçar conversa fora, mas é um homem que sabe o momento exato de dizer as palavras de Deus para a pessoa exata, conforme Deus tem, a fim de curar a alma das pessoas. Este homem, Saul, ele pode vir para cá, ele pode estar aqui no meio, Saul, e de repente, quando você for atormentá-lo, esse homem vai começar a dedilhar as suas harpas, e esse homem vai começar a adorar a Deus, e Deus então começará a fazer a obra na vida do Senhor, ó rei Saul. Ali então encontraram um homem de qualidade chamado Davi. Até então era o único homem em Israel de qualidade para estar ali ao lado de Saul e começar a fazer uma boa obra ali na vida de Saul. Até aquele momento era o único homem. Diz para quem está do seu lado: até aquele momento era o único homem. Aleluia, meu Deus! Mas esse único homem não estava vazio, ele estava cheio de Deus. Enquanto o rei estava sedento da presença de Deus, enquanto o rei estava vazio de Deus, enquanto o rei necessitava de um ombro amigo, aquele homem simples e humilde, aquele jovenzinho, ele estava cheio de Deus. Deus pega aquele jovenzinho com uma única funda, com algumas pedrinhas em sua mão, e uma certeza de que Deus lhe daria vitória, não só a ele, mas também ao seu povo. E aquele jovenzinho começa a se aproximar de um gigante chamado Golias, dos filisteus que viriam logo após Golias. E então ele começa a rodar a sua funda, e ele, com a certeza de que Deus abraçaria aquela pedra e levaria ela ao destino certo, ele então arremessa aquela pedra, e aquela pedra crava na testa daquele gigante. Aquele gigante cai por terra, e ali ele consegue tirar a espada do gigante e acabar com o gigante Golias.
Não era apenas um gigante, mas era a certeza de Israel. Não era apenas uma afronta, mas era um grande livramento de Deus que estava acontecendo naquele dia. Davi, então, ele começa a ser elogiado. As pessoas começam a cantar, as mulheres começam a cantar e a dizer: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aquilo começa a apavorar o coração de Saul. Saul já não estava com uma doença muito boa. Saul, ele estava apresentando um quadro de depressão profunda. E ali, conforme Davi cantava para ele e tocava o instrumento, Deus então começava a tratar com Saul. Mas de repente alguma coisa começou a abalar de novo a saúde de Saul. Saul começou a ouvir as mulheres cantando: Davi matou 1000, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Aquilo começa a colocar a certeza de Saul que o reino dele estava seguro. Aquilo começa a colocar aquela certeza dele por terra. Ele começa a se ver abalado. Ele começa a se ver mais confuso ainda. Ele começa então a travar no seu coração uma batalha. Ele começa a dizer: eu vou acabar com Davi. O jeito de acabar com essa melodia é acabar com Davi. Eu vou agir na vida de Davi. Vou cravar ele contra a parede. E aí essa melodia vai cessar. Ninguém mais vai ver o meu reino abalado. E ele começa então a perseguir Davi. Mas olha como que Deus age. Saul queria guardar o seu reino. E queria ir contra Davi, achando que Davi era uma ameaça ao seu reino. Mas o seu filho era aquele que iria herdar o reino após a sua morte. Deus foi lá no coração de Jonathan e colocou em Jonathan um amor, um sentimento, uma amizade tamanha por Davi. Se aquele reino fosse passado de Saul para Jonathan, na certeza Jonathan saberia dentro dele que a obra do Espírito de Deus já não era mais com ele, mas deveria passar para Davi. Enquanto o pai dele não conseguia perceber que Davi era um homem de Deus, enviado por Deus para abençoar toda a nação, Jonathan já tinha percebido isso há muito tempo. E Jonathan já fazia aliança com Davi. Mas chega um momento que Davi começa a fugir de Saul. A perseguição ela vai se tornando cada vez mais intensa. E Davi ele vai se refugiar neste lugar aqui, onde está no capítulo 22 de 1 Samuel. Davi se esconde na caverna de Adulão. A caverna de Adulão era um local secreto, um local para onde iam homens se refugiar. Esses homens eram homens endividados, o qual deveriam já dar a sua cabeça, porque não tinham como pagar as suas dívidas. E esses homens chegavam ali naquela caverna e ali se escondiam. Eram homens muitas vezes achados como criminosos, homens malfeitores, dos quais o reino já não queria mais eles, dos quais qualquer soldado que os encontrasse facilmente os mataria. Esses homens então se escondiam ali na caverna de Adulão. E nesse processo de Deus com Davi, Deus então toca no coração de Davi, e Davi vai se esconder onde? Na caverna de Adulão. Quantos de nós nos encontramos na caverna de Adulão? Quantas vezes Deus nos coloca lá no fundo do poço, num lugar muitas vezes que nós nunca imaginaríamos estar. Em situações nas quais nós só vamos encontrar pessoas que também estão sedentas de Deus, pessoas que também precisam de Deus. E é numa caverna dessa que estava Davi. É numa caverna dessa que Davi começou a encontrar homens, os quais ele faria seus discípulos. É num espaço como esse, onde as pessoas vêm num dia de campanha desesperadas, e as pessoas entram por essa porta desesperadas, buscando uma salvação, e Deus começa a usar os homens dele para fazer deles discípulos. É numa situação como essa. Davi não estava em um trono real. Davi não estava cercada por uma corte, mas Davi já estava achando ali no meio os seus valentes. Vocês podem observar, todo homem, todo rei, todo homem destacado numa nação, ele tem uma escolta à sua volta. Nenhum rei anda por aí sem uma escolta. E Davi necessitaria de uma escolta. Davi ele seria rei daí a algum tempo. Ele se assentaria no trono. Ele precisaria de homens valentes e de coragem que estivessem à volta dele para o guardar. Ninguém melhor do que um amigo enviado por Deus para
para guardar a vida de Davi. Ninguém melhor do que um homem que estaria ali lado a lado com ele, repartindo pão, contando a sua história, sabendo também a história de Davi. Ninguém melhor do que aqueles homens, para anos mais tarde, estarem ali ao lado de Davi, fazendo a escolta dele. Davi não viu naqueles homens uma oportunidade. Davi não viu naqueles homens a sua escolta real. Davi não estava ali fazendo um trampolim para depois chegar ao seu objetivo. Mas Davi, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua retidão com Deus, ele estava fazendo discípulos, ele estava fazendo amigos, ele estava ajudando a curar a ferida de cada um, ele estava tratando cada um como se fosse seu irmão, ele estava se importando em ouvir a história de cada um, saber o que fazia cada um naquele lugar, saber qual o motivo que trouxe cada um em desespero àquela caverna, naquele lugar. Quantas vezes no meio da igreja existem pessoas precisando que você escute a história dele? Pessoas que chegam aqui num culto como esse, na campanha, não importa o motivo que a pessoa chegou aqui na campanha, mas se ela encontrasse em nós um ombro amigo para parar e conversar e desabafar tudo que elas sentem, de repente elas seriam nossos amigos amanhã. De repente amanhã, quando nós estivéssemos precisando deles, eles iriam estender as mãos e nos ajudar. E é assim que Jesus também pensou em uma igreja. Jesus, quando veio montado em um jumentinho. Jesus, quando chegou